Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor é o teu pastor, por isso nada vai te faltar. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, Ele vai refrigerar a sua alma, guiará você a águas tranquilas. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o medo não vai se apossar da sua vida, porque você vai perceber a presença de Jesus junto com você, e isso vai te dar forças, vai te dar segurança, vai te trazer paz para enfrentar o que tiver que enfrentar, em nome de Jesus. Esse não é o meu desejo, é a palavra do Senhor para a sua vida. E agora nós vamos falar com Deus e pedir que Ele, que já sabe tudo o que se passa no nosso coração, pedir para Ele cumprir a sua vontade nas nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós nesse momento de pura graça e misericórdia do Senhor, queremos, ó Deus, receber a unção do Teu Espírito em nossas vidas, ao sermos ministrados pela palavra do Senhor. Ó Deus, que essa paz que excede todo o entendimento, que esse poder do Senhor que habita em nós, Ele extravase nesse momento, nesses instantes, ó Deus, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, ó Deus, e que o Senhor tome conta, tome espaço nas nossas vidas, suficiente para a gente entender, para a gente poder ver, para a gente poder perceber o quanto o Senhor está trabalhando e fazendo nas nossas vidas, porque às vezes nos falta essa compreensão. Perdoa-nos, ó Deus, por não vermos aquilo que está diante dos nossos olhos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos abençoe, livre-nos do mal, que o Senhor cure o físico daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, ó Deus, que está nos assistindo agora e que está com uma enfermidade, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor liberte essa pessoa que está nos assistindo do mal, dos vícios, ó Deus. Que o Senhor opere um milagre nesse casal, ó Deus, que está prestes a se separar. Que o Senhor abençoe esses filhos, ó Deus. Que o Senhor os retire de uma vida de perdição, em nome de Jesus. Que eles que são herança do Senhor na vida dos pais, eles sejam uma bênção, Pai. Então nós oramos porque entendemos que só o Senhor é que pode fazer essas coisas em nossas vidas. Nossas vidas estão nas Tuas mãos, ó Pai. Opera a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto, gente, que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, no capítulo 24. É um texto que geralmente a gente usa para ceia ou para Páscoa, mas eu quero abordar um outro aspecto aqui do texto. Lucas 24, não vou ler o episódio todo, vou ler só alguns versículos, tendo em vista que todos nós conhecemos a história. Lucas 24, 13, diz o seguinte: naquele mesmo dia, que dia era esse? Era o dia da ressurreição de Jesus. 2 discípulos estavam indo ou voltando para um povoado chamado Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 28 agora. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro:
não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E é isso, gente, até aí. O assunto nosso aqui é sobre expectativa e frustração. E as perguntas com as quais eu quero começar, para a gente pensar, são essas. O que você espera de Jesus? Ou qual a expectativa que você tem a respeito de Jesus com relação aos seus sonhos, aos seus projetos de vida, com relação à sua própria vida? As pessoas que acompanharam Jesus nos seus 3 anos e meio de ministério terreno, criaram essas pessoas, esses discípulos, esse pessoal que andava de perto com Jesus, eles criaram em suas mentes expectativas muito pessoais, muito particulares, expectativas humanas. E os discípulos de Jesus, eles tinham idealizado um futuro que não era nada daquilo que estavam vivenciando agora, nesse momento. Essa história do Messias, do Salvador estar morto, apesar disso ter sido profetizado pelos profetas do Velho Testamento, apesar de Jesus ter passado isso para eles nos últimos dias, e ter falado sobre isso, o quanto isso era necessário, apesar disso tudo, não era assim que os seguidores de Jesus tinham planejado que as coisas seriam. E ter as expectativas destruídas causa um mal devastador na alma de uma pessoa. Como a gente costuma dizer, é a morte. E é mesmo. Algo dentro da pessoa morre com relação àquilo. Quando alguém trai a nossa confiança, parte da gente morre. Quando a gente trai a confiança de alguém, parte daquela pessoa também morre. Quando alguém que deveria viver muitos anos pela frente morre, algo morre dentro daqueles que ficaram. Aconteceu muito nesses tempos. Quando um filho morre antes de um pai, essa não é a ordem natural das coisas. Então, o pai, a mãe, que tem que lidar com a morte de um filho, algo dentro dele morre. E num primeiro momento, a reação de quem sofre a perda, de quem sofre a frustração, o desgosto, é a de também perder o interesse pelo que vinha fazendo, pelos planos e sonhos que vinha tendo, e até por aqueles que já estavam em andamento, que estavam sendo implantados, como era o caso de Jesus com seus discípulos. Jesus vinha implantando algo, e esses discípulos aqui, eles acharam que aquilo tinha acabado. E eles estão lá em Jerusalém, e Jesus morre, e é domingo, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, e eles pensam assim: vamos embora daqui, não tem mais nada para a gente fazer aqui nessa cidade, ficar aqui para quê? Isso aqui só nos traz lembranças, isso só faz a gente ser confrontado com a nossa frustração, com a nossa derrota, vamos embora. Mas o que a gente, assim como eles, a gente costuma ignorar quando as nossas expectativas humanas são frustradas, é que nada realmente acaba para quem está conectado com Deus. Nada acaba para quem está conectado com Deus. Nenhuma luta é em vão para quem tem Jesus na vida, meu querido, minha querida.
parafraseando a máxima de Lavoisier, o químico francês do século XVIII, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu diria que na vida com Deus, nada se perde, tudo se transforma e para melhor. Esse lance que a gente tem de lamentar as coisas que não saíram do jeito que a gente queria, sabe aqueles pensamentos, aquelas frases, de que adiantou fazer isso, fazer aquilo, de que adiantou comprar isso, pagar aquilo, de que adiantou dizer isso, ouvir aquilo, essas coisas que a gente tem normalmente em determinados momentos, né? A gente fica com esses questionamentos e eu respondo para você. Na vida de quem tem Jesus, nada se perde, tudo se transforma. Paulo coloca isso da seguinte maneira em 1 Coríntios 15, 58. Lá no final do versículo ele diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor, o seu esforço, a sua intenção, o tempo empregado, seja no que ou em quem for, não se perde, porque Deus, de uma forma ou de outra, transformará isso em algo positivo na sua vida. Agora, a verdade seja dita, a gente não consegue lidar bem com expectativas frustradas. É muito difícil para nós. A gente fica tentando entender por que é que deu errado, o que é que deu errado, e aquilo a gente fica remoendo por um bom tempo. Algumas pessoas passam a vida toda remoendo isso. E esse tempo aqui no texto é representado pela distância de cerca de 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús. Durante esse tempo de caminhada, as frustrações estavam pesando muito sobre aqueles dois discípulos. E dá para conversar bastante caminhando com uma pessoa a 11 quilômetros. Dá ou não? Lógico que dá. Né? É claro que se fossem mulheres conversando, isso seria uma distância muito pequena, porque para elas tem assunto para tudo, ou para todo o tempo. Mas entre homens, o assunto acaba e sobra muita caminhada. Mas o pessoal aqui estava empolgado, eles estavam conversando, eles estavam remoendo aquilo. Jesus chega e entra na conversa. Jesus finge pegar o bonde andando, começa a caminhar com eles, entra na conversa, e foi aquela enxurrada de lamento, de desabafo daqueles dois para Jesus, sem saberem que era Jesus que estava com eles. E gente, assim como um coração alegre aformoseia o rosto, como nos diz Provérbios 15, 13, um coração triste também deixa transparecer a sua tristeza. Que aqui nos discípulos a gente vê que além do discurso deles, os olhos deles estavam como que fechados. Um abalo emocional era tão grande que eles não conseguiam ver. E eles não conseguiam ver mais nada, a não ser suas expectativas destruídas. É só isso, o assunto deles era esse. É assim que fica uma pessoa que não consegue enxergar nada além do seu próprio sofrimento. E mesmo que a pessoa que está sofrendo fique em silêncio, o olhar dela a entrega, o aspecto dela a entrega. Às vezes eu vou a certos funerais e olho para aquele corpo deitado no caixão. Em alguns casos, a gente tem a impressão de que a pessoa está só dormindo, tal é a serenidade que está estampada no rosto da pessoa. Mas os olhos estão fechados, as pálpebras estão fechadas sobre os olhos.
E eu sei que se eu abrir aqueles olhos, levantar a pálpebra da pessoa e olhar os olhos, esses olhos vão estar opacos, completamente vazios, sem brilho algum, sem vida. Porque os olhos são a candeia do corpo, disse Jesus em Mateus 6. Agora, aquele ditado popular que disse que o pior cego é aquele que não quer ver, ele tem há uma certa verdade nisso, mas há momentos em que a gente não vê o que precisa ver mesmo, mas não porque não quer ver, e sim porque há algo obstruindo a nossa visão. Aqui no caso, eram as expectativas frustradas, os sonhos destruídos, o futuro desmoronado, na opinião dos discípulos, é claro. Para eles tudo tinha acabado. Então, Jesus precisava trabalhar isso na vida deles, precisava mudar isso na vida deles, e começa a conversar com eles e a expor as escrituras que falavam sobre o que o Cristo tinha que sofrer. Gente, a palavra de Deus sempre foi e sempre será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando você não conseguir enxergar nada além do seu sofrimento, nada além do seu fracasso, nada além da derrota, busque consolo, conforto, ânimo, coragem na palavra de Deus. Na palavra de Deus, ela vai transformar suas expectativas frustradas em disposição para um novo recomeço. Porque as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, em determinadas ocasiões elas não sabem o que dizer, elas não têm o que dizer. E o que elas acabam dizendo? Bobagens, coisas que te deixam às vezes até mais irritado do que você já está. Mas a palavra de Deus não. É a diferença entre ouvir pessoas e ouvir a voz de Deus. Diz um cântico antigo que há momentos em que palavras não resolvem. Só o gesto de Jesus é que demonstra amor por nós. E a canção continua na segunda estrofe, diz: nesse mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. E o coro é: foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Que letra mais fantástica é essa? Deus sabe exatamente o que dizer para lhe curar, para lhe dar ânimo, para lhe libertar das algemas do sofrimento da alma. E quando palavras não forem suficientes para fazer esse trabalho, Jesus vai te abraçar e vai compartilhar esse momento, esse sofrimento com você, não é? Porque vai vir o peso sobre ele. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. A não ser Deus. Todas as outras coisas que a gente faz para lidar com o nosso sofrimento, embora legítimas, embora boas, elas são apenas paliativas. Qualquer outra coisa, são paliativos. Se você quer a cura da alma, quer ver a vida com os outros olhos, apesar do sofrimento, quer viver apesar do sofrimento, a palavra de Deus, ela transforma o sofrimento em esperança. Esses dias eu estava assistindo, vocês vão rir, o Siqueira Júnior. Eu assisto aquilo sim, e não vou dar satisfação do porquê eu faço isso. Eu sei que muita gente assiste. Mas ele estava indignado com aquele lance do carnaval de 2019, em que uma escola de samba, não sei se de São Paulo ou do Rio, mostra o diabo batendo em Jesus. Aquela figura do espancamento de Jesus, ainda com a coroa de espinhos, todo ensanguentado, e o diabo sentando o rei nele. E ele estava indignado com isso, assim como muita gente ficou indignado.
indignada com a cena. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que a escola de samba mostrou ali não estava de todo errado. Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Palavra de Deus através do profeta Isaías, do capítulo 53, verso 5. O que foi errado, o que estava errado naquela cena, naquilo que eles fizeram, é eles não terem mostrado o desfecho daquela situação. É isso que estava errado. Eles só mostraram a parte que lhes interessava. Até porque eu acho que eles nem sabem, e não sabem, que o sofrimento, aquele sofrimento de Jesus, a morte de Jesus no Calvário, a ressurreição de Jesus, essa composição da obra redentora de Jesus, eles não sabem que isso foi a derrota cabal do diabo e a nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, a nossa vitória sobre o mundo e também o nosso ticket de entrada, o nosso acesso à vida eterna com Deus. Eles não sabem isso, aquele pessoal da escola de samba não sabe disso, o Siqueira Júnior não sabe disso, tem muito crente que não sabe disso. O que fazem com Jesus hoje e que nos ofende tanto é a própria condenação deles, por causa da ignorância deles, porque os olhos deles estão impedidos de ver. Essas pessoas estão vivendo num looping de trevas que eles acham o máximo, mas são apenas cegos, correndo em círculos, sem chegar a lugar algum. Merecem a nossa misericórdia e as nossas orações. Nós ficamos ofendidos porque é normal tomarmos as dores de quem amamos, daquilo que cremos e defendemos. Mas o que eles fazem não muda o fato de que Jesus veio para desfazer as obras do diabo e as desfez na cruz do Calvário. 1 João 3,8. Ali na cruz, Jesus acabou com a graça do diabo e dos seus subalternos. A palavra de Deus abre os olhos da fé, nos dá entendimento, nos dá esse tipo de discernimento, gente. Além de tantos outros benefícios que só ela tem, como por exemplo, nos incentivar a tentar de novo, a ir na direção das expectativas que foram frustradas novamente. Assim que os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos, eles voltaram imediatamente para Jerusalém, não esperaram o dia amanhecer, eles largaram a mesa ali e 11 quilômetros de volta, na escuridão. Isso se chama restauração de propósito, o que Jesus fez na vida deles. Todo aquele pesar que eles estavam sentindo até minutos antes por causa dos últimos acontecimentos que desfizeram o seu castelinho de areia, castelinho de cartas, melhor dizendo, porque é isso que são as nossas expectativas, castelinhos de cartas. Então todo aquele sentimento ruim foi arrancado deles miraculosamente no momento em que seus olhos foram abertos, e eles voltam para Jerusalém. Para fazer o quê? Para contar aos 11 discípulos, os mais próximos, diretos de Jesus, a experiência que tinham tido com Jesus no seu caminho de volta para Emaús. E a mensagem, a notícia que eles têm para compartilhar é o seguinte: é verdade, gente, Jesus ressuscitou mesmo, e olha nós aqui outra vez, não acabou. A gente pensou que tinha ido tudo para o espaço, mas não foi. O céu desceu sobre nós e vimos Jesus ressurreto. Essa é outra coisa que o texto nos revela.
Não só a palavra de Deus é fundamental para a gente tocar a vida, como ter a consciência, como ter os nossos olhos abertos para a presença de Jesus, também o é. É evidente que eu não estou falando de ver fisicamente Jesus, porque se você chegar para mim se você chegasse para mim e dissesse que viu Jesus, eu não poderia contestar o que você está dizendo, mas eu não iria acreditar. Essa que é a verdade. Aquele lance do Tomé está incrustado na gente. Aliás, todo esse episódio de ressurreição de Jesus meio que gira em torno disso. Umas mulheres disseram que Jesus havia ressuscitado e os discípulos correram até o túmulo para ver se era verdade. Tá, não tá, até que Jesus aparece para eles. Mas nessa ocasião que Jesus aparece para eles, Tomé não estava. E ele disse: eu só acredito vendo. E viu. Mas não é preciso ver Jesus com os olhos para saber que ele está presente. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Palavras do próprio Jesus em João 20, 29. É claro que Jesus estava se referindo a pessoas que, como nós, não estavam lá com os discípulos nessa ocasião. Todos nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, porque não vimos Jesus ressurreto, mas cremos que Ele ressuscitou e está vivo. E o que isso significa? O fato de Jesus ter ressuscitado e estar vivo, o que isso significa para nós no que diz respeito às coisas que não deram certo em nossas vidas e que nos trouxeram tanta tristeza? Significa que aquilo que tanto nos entristece não vai nos marcar a ponto de não conseguirmos seguir com a vida, a ponto de não permitir que tentemos novamente. A presença de Jesus vai fazer o seu coração arder, mesmo que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, mesmo que você não esteja entendendo o que você está lendo na palavra de Deus. Gente, há um poder na presença de Jesus que obscurece tudo mais que está à sua volta. Você está triste, desiludido, inconformado, não é? Porque às vezes a gente fica assim, mas o coração vai ficar mil. Daí a importância de Jesus ficar na sua vida. Jesus não pode ser alguém de passagem em nossas vidas, na minha vida. Esses dois discípulos não sabiam, mas ao insistirem para Jesus ficar com eles, eles estavam trazendo a bênção das bênçãos para suas vidas. Ao insistirem para Jesus ficar ali com eles, eles estavam assinando a sua sentença de restauração de vida abundante. Eu sei que é muito difícil passar por certas adversidades, mas quando Jesus está presente, o coração da gente bate de outro jeito, metaforicamente falando. De vez em quando, pela misericórdia de Deus, eu sou tomado por uma alegria que eu não sei explicar. Não dura muito, mas é o suficiente para me levantar e ir à luta. Alguns diriam que é uma simples reação química do cérebro, mas eu prefiro acreditar que é a presença de Jesus fazendo meu coração arder. Quem já se apaixonou sabe como é que isso funciona. O coração bate de um jeito diferente. A presença de Jesus também faz o nosso coração arder, principalmente quando estamos desorientados, perdidos, nos sentindo vulneráveis e fragilizados. É nessa hora que o poder de Deus, a vida de Cristo, a presença de Jesus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A gente não precisa entender como isso funciona, não adianta tentar querer reproduzir isso. A presença de Jesus é inexplicável, irreproduzível, se é que existe essa palavra, mas a gente precisa dela, nem que for para senti-la por pouco tempo, como foi no caso aqui desses dois discípulos. E quando essa epifania passar, essa manifestação do poder de Deus passar, o que vai ficar é o desejo de voltar correndo para Jerusalém, ou seja, de voltar correndo para ficar com o povo de Deus e seguir com a vida como se agora as expectativas não fossem aquelas de lá do passado, mas maiores ainda, porque o Cristo ressurreto
é muito maior do que o Cristo que estava com eles em vida. É assim na minha vida, é assim na sua vida. O Jesus que nós temos hoje, que é o mesmo, mas que venceu a morte e ressuscitou, ele é muito mais significativo nas nossas vidas do que o Jesus que estava em carne e osso com os discípulos durante aquele tempo. Jesus é tudo para nós e Ele está presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, te dê compreensão disso, que você não tenha problema, não tem esse negócio de acabou tudo, morreu tudo, não. Na vida de quem tem Jesus, nada morre, tudo se transforma e para melhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.